Olá, amigos e amigas, estamos de volta com o nosso Pod Costa. O nosso depoimento de hoje, com certeza, vai dar uma grande repercussão. Nós vamos ouvir aqui a história de Francisco Rodrigues de Souza, o Chico Leitor, o maior líder político vivo da história de Timon. Chico Leitor, que conseguiu proezas inimagináveis na época em que resolveu enfrentar um esquema político que aparentemente seria praticamente difícil de derrotar e conseguiu. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Feitosa. Saudades daqueles velhos tempos, inclusive nos tempos de turbulência, né? Eu fico imensamente feliz com o convite que recebi seu através do Júnior. E eu falei para minha mulher hoje, eu disse, olha, eu vou gravar com Feitosa, um podcast. Ela disse, qual é o nome desse negócio para me acessar aqui? Eu digo, é podcast. Então estou aqui à sua inteira disposição. Tenho dado muito pouca entrevista, até porque meu papel hoje no nosso grupo político não é de protagonismo, mas eu estou aqui à sua disposição. Primeiro, eu gostaria que o senhor contasse toda a sua história, com detalhes, como onde o senhor nasceu. Eu sei que foi um povoado de Timon, mas como é que foi a vida, como se formou em engenharia, como entrou para a política. Contasse a sua história com a sua conhecida naturalidade. Pois é. Eu sou natural do São Gonçalo, ali a 9 quilômetros de Timon, na margem do Rio Parnaíba. Nasci lá, numa casa de palha, na lamparina, sem água, sem luz. Meu pai e minha mãe nunca foram numa escola. Eu nasci, na verdade, na extrema pobreza mesmo. E logo eu demonstrei o interesse por estudar. A nossa escola não tinha carteira, a gente levava a cadeira para a escola, para poder sentar e tinha que trazer de volta para não comer de pé. E aí, lá tinha uma professora que veio para Teresina estudar, que era minha prima legítima, Maria Inês, que era minha madrinha, Maria Inês. E ela adotou um sistema de ensinamento que a gente aprendia logo ler, escrever e tal. Só que lá só tinha a carta de ABC, que é hoje a pré-escola, o primeiro e o segundo ano. Aí não tinha mais. Aí por conta disso, meu pai ia olhando o meu interesse na escola, comprou uma casa ali na beira da linha, em Timon, fez uma casa de taipa, só que já era de telha, né? E aí nós viemos morar e eu vim estudar no João Costa aqui, passando pela ponte metálica com o tablado. Era tablado, era de madeira lá, a pista de rolamento. Uhum. Então, me destaquei um pouco ali no João Costa e fiz o exame de admissão para a Escola Industrial Federal do Piauí do 4º ano, que naquela época tinha que fazer o 5º ano, e eu fiz do 4º. Passei no exame de admissão da escola, que foi uma festa para mim. E nesse período, eu resolvi ajudar meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe tinham uma bodega lá, depois nós viemos do interior. Meu pai tinha uma bodega lá para vender fundamentalmente merenda, suco, essas coisas. E minha mãe foi vender dentro do Mercado Central, vender verdura. E eu ajudava, tanto um como o outro. Mercado Central aqui em Mercado Teresina. Central aqui em Teresina. E foi tempo, eu inclusive deixava minha roupa da escola lá no comércio do meu pai, voltava, ia para casa, voltava. Era um momento assim de correria. E aí eu, com toda essa luta, terminei. No ano que eu terminei o ginásio antigo, na Escola Industrial Federal do Piauí, a escola passou a se chamar Escola Técnica e ter curso técnico. E aí eu fiz edificações e, terminado o curso, eu sempre fui focado para estudar engenharia. Não tinha um curso de engenharia aqui, me taquei para São Paulo, achando que ia estudar na USP, né? Uhum. Só que não dava, né? A USP só tem curso durante o dia e é o dia todo. Como é que eu ia me sobreviver, né? Mas mesmo assim eu ainda fiz um vestibular lá em 75,
para física pura, porque eu não fiz para engenharia, porque eu não tinha. Se eu tivesse passado para física pura, eu tinha concursado, Tinha feito o curso. tinha feito esse curso. Talvez minha vida fosse outra, né? E aí mas meu foco era engenharia, aí tinha um curso de engenharia em Mogi das Cruzes, eu fiz, mas eu queria mesmo era num lugar que eu pudesse trabalhar. E tinha um curso em São José dos Campos, Fundação Vale Paraibano. E eu fiz esse vestibular lá, que tinha 20 vagas para noite, mas tinham milhares de alunos. Eu não passei. Inclusive, quando eu estava fazendo engenharia, tinha um professor nosso aqui que estudou lá, na Fundação Vale Paraibano. Era desse pessoal daquela metalúrgica que tinha ali na Praça Saraiva. Xavier. Não, o dos... Ele era filho do dono daquela metalúrgica grande que tinha aqui bem aqui no canto. Isso. E lá nessa faculdade era meu grande sonho de estudar lá, porque lá era... São José dos Campos é colado com Jacareí. E eu trabalhava numa empresa que tinha uma filial lá em Jacareí. São José dos Campos e Jacareí são divididos por uma rua. Mas como não deu, quando se criou o curso de engenharia daqui, foi criado em 76. Quando saiu o edital, eu retornei. No primeiro vestibular, em janeiro de 77, eu passei. Passamos 40 alunos. Que nesse período que eu fiquei lá em São Paulo, eu não passei no vestibular, mas eu estudei muito. Inclusive num pré-vestibular, que era o segundo melhor da cidade. Eu gastava 30% quase, mais de 30% do meu salário com essa mensalidade. Como foi assim essa decisão de ir para São Paulo? Porque não tinha um curso de engenharia aqui. Sim, aí foi assim, com a mão abanando, Fui pra sem casa de uma nada, tia. tinha um parente. Eu tinha uma tia lá. Essa história aqui é tão comprida que eu vou me abster de contar. Mas é interessante. Mas eu fui porque tinha uma tia lá, irmã da minha mãe, tia Quincas, até faleceu uns 3 anos atrás. E era muito ligada a mim, a nós. Então, nossa turma de engenharia daqui, portanto, passamos 40 alunos. E na primeira turma só formamos 10 dos 40. No dia 17 de julho de 1981. Foi a primeira turma. Já fizemos agora, né? Nossa festa de 35 anos foi uma festa grande, 35 anos de formado. Agora já fizemos 40 anos de formado, né? Mas aí não foi possível fazer a festa, pandemia, não sei o quê. Ficou sem a festa. Vamos ver se... Na próxima. Na festa de 35 anos tem uma coisa assim. Porque o pessoal não se interessa por isso, não. Cada um está com sua vida, já está com 60 para frente, já aposentado. Aí quem se interessa ainda, a Socorro, que foi diretora aí da GESPIS, no governo do Wellington, o Odival, que foi prefeito de Periperi por 2 vezes, daí se interessa, e o Valderi, que é metida artista, né, faz filme, faz não sei o quê, faz isso aí. E eu, na festa de 30 anos, eu disse para eles, olha, rapaz, nós temos que fazer essa festa. Porque daqui a pouco tem algum de nós aqui que vai começar a subir. Inclusive, lamentavelmente, já faleceu o netinho da OMS, que era da nossa turma, que a gente considerava o neto, porque na verdade nós formamos 10, mas tinha 4 alunos que se formaram no semestre seguinte. Então a gente sempre considerava 14. Ele faleceu o neto e o Carlos Alberto. E já da nossa turma mesmo, propriamente dita, José de Sarruda, não sei se tu lembra dele, que é dessas lojas Bel lá, Big lá, não sei o que, lá e daí, era professor da universidade, era formado em economia, e mais recentemente faleceu Pedro Marivel Filho. Então, dos 10, esses 2 aqui eram dos 10 mesmo. Nós só estamos 8 agora. Então, essa minha passagem pelo curso de engenharia, ela foi muito assim, eu dava aula lá em Timão, aqui em Teresina, no pré-vestibular e tal, correndo atrás. E a gente tinha, né, paralelamente a isso, um pouco antes, lá, adolescente, aí nós criamos uma entidade chamada Juventude Esportiva Timonense, JET. Esse negócio nós nunca deixamos acabar. Aí essa turma, depois que foi para a faculdade, para a universidade, incrementamos um pouco mais e a turma foi ficando velha, aí deixou de ser Juventude, chamamos de Fundação Cidadania. Então,
esse hoje, Feitosa, você precisa conhecer. Esse é o maior projeto social do Maranhão. Centro da Juventude lá de Timon. Ali entre os bairros São Francisco e Parque União. Lá tem 21 modalidades de esporte, cultura, lazer. Então, um pouco, não está no pique do funcionamento como já teve. Porque quando o Jackson Lago foi governador, foi que nós conseguimos fazer. O Júlio Medeiros fez um projeto lindo que está lá implantado. E nós conseguimos. Com o Everton Rocha era o secretário de esportes, hoje senador. E nós conseguimos convencer o governador a fazer pela Fundação Cidadania, foi feito e tal. No primeiro ano de funcionamento foi feito um convênio. O último ano da construção coincidiu com o primeiro ano de funcionamento. E aí fizemos um convênio ainda de manutenção com a secretaria, que o Everton era o secretário. Só que em abril de 2009 caçaram o Jacos. Aí o projeto não estava nem pronto, como não está até hoje. Então, esse projeto, esse jeito foi que nos levou para a política. Por quê? Porque a gente era um grupo grande, aí chegou 82. Era um grupo disputado. E aí estava Napoleão contra Bosco, aquela eleição acirradíssima de 82. E nós fomos, digamos assim, convencidos pelo Napoleão para apoiar ele. Tivemos conversa com os 2 candidatos, mas o outro não foi hábil, né? E aí fomos por voto ainda. Nós éramos 15 diretores do jeito, foi 8 para votar no Napoleão e 7 para votar no outro. Rapaz, foi desse jeito. Um negócio... E prevaleceu a maioria. A maioria, né? É. E aí nós votamos no Napoleão, ele ganhou, o compromisso dele era só arrumar um terreno para a gente fazer a sede dessa entidade, que é exatamente lá onde eu estou falando. O compromisso dele conosco era só esse e não participar da eleição seguinte, que a gente comunicou para ele que a gente ia participar diretamente na outra eleição. Foi só isso o compromisso, não teve, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, eu vou te dar. Não teve isso. E aí, quando terminou a eleição, ele ganhou, ele me chamou para ser secretário de obras. E eu nem fui, rapaz, porque eu trabalhava aqui na Jeep, aqui próximo. A gente fazia umas casas aqui, ali no início, da Kennedy com a Dom Severino, aquele conjunto que tem ali. Eu trabalhei muito aí, trabalhei acho que mais de 2 anos. E eu tinha um conceito da empresa. Então tal que, assim que eu me formei, o dono era o italiano, o doutor Rafael, sabe? Comprou logo um carro para mim, eu não tinha carro. E com menos de um ano foi comprado um carro 0 quilômetro, da minha participação na empresa. Então assim, aí o Napoleão me chamou para ser o secretário. Eu digo, não dá para mim não, que eu estou muito bem colocado ali. Só que depois veio a crise, aí eu fiquei desempregado e tal. E aí fui secretário lá. De abril... Aceitou ser secretário? Foi, de abril de 83. Olha, ele começou em janeiro. De abril de 83 até dezembro de 86. Mas o mandato ia até 88. Já foi um afastamento mesmo, porque começou umas coisas que não vêm ao caso aqui, e aí eu acabei pedindo para sair não, saindo sem pedir. E aí, o resto aí você conhece, porque aí nós enveredamos pela política, aí perdemos a eleição de 88, eu fui candidato, fiquei em terceiro lugar, porque só tinha 3 candidatos. Aí em 90 eu fiquei... Nessa que teve 3, a memória... me puxa aqui, era Napoleão... Não, era Luiz Pires, Bosco e eu. Bosco e você. O Luiz Pires ganhou com 13 mil, o Bosco teve 10 Luiz mil. Luiz Pires era o candidato do Napoleão. Era o candidato do Napoleão, e eu tive 5 mil. Quer dizer, foi assim, 13, 10 e 5, arredondando tudo. E aí, na eleição seguinte, aí eu já fui o mais votado para deputado estadual. Só que tive 1.300 votos a mais que o Elof, que tinha mandato e renovou o mandato em Timon. Mas não conseguiu se eleger. Mas não consegui me eleger porque eu não tive voto fora de Timon. Fiquei terceiro suplente. E aí, quando foi em 92, foi um grande arrastão da vitória. Foi uma avalanche. Um momento assim, que é inigualável, uma coisa assim que a população tomou de conta. Eu defino como eu acompanhei de perto, você sabe disso. Eu defino como uma avalanche de sentimento.
assimilado pela grande maioria da população e, claro, tinha minha parte também como candidato, porque eu sou um cara que eu sou das periferias, né? Fui professor, jogador de bola, dirigente da liga, sempre ali convivendo com muita gente. Fui da diretoria do Centro Artístico Operário Timonense, que era o clube da época lá do centro da cidade. Enfim, a minha convivência com a população era muito grande. Era muito grande mesmo, muito grande. E eu consegui incorporar esse sentimento. E a população assimilou. Então, aquele momento da questão da vitória ali, Feitosa, eu acho que dificilmente ainda vai ter um movimento daquele em Timon, dadas as circunstâncias, né? Hoje em dia, você sabe que o que trava um pouco aquele tipo de sentimento é essa mídia aqui de mão, essa coisa da rede social. Mas tem, não permitir dar uma opinião, tem outra coisa que trava esse sentimento. É que hoje está muito comum não se cumprir as coisas. É por isso que o nosso grupo político ele existe desde... As incoerências, o sujeito hoje está num partido, amanhã está no outro. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Aí é a população. A população não sabe nem quem diabo que acredita, né? Porque todo mundo diz que é o bom, né? Que tem palavra, que não sei o quê. Todo mundo diz. Agora, ter palavra, ter posicionamento, é muito difícil, companheiro. Eu tenho 40 anos, eu vou fazer em junho que eu estou no PDT. Eu nunca... Agora, já passei muitas angústias no meu próprio partido. Aí enfrentei fogo amigo dentro do PDT do Maranhão. Porque teve um tempo, Feitosa, que era assim. Chegou a ser assim. Jackson Lago e Chico Leitor na hierarquia em termos de população. Aí começou toda uma campanha de corta-asa, né? Mas eu nunca mudei de lado, nem de jeito, nunca nem errei um bocado na minha vida política, porque se eu não tivesse errado, eu tinha ido um pouco mais longe, né? Você vê que eu não reclamo, porque eu mesmo assumindo como suplente, mas eu fui deputado federal e deputado estadual, e prefeito 2 vezes. Meu filho foi o deputado mais novo, você sabe. Mais novo da história, deputado federal. Deputado federal com 22 anos de idade, no dia da convenção ele tinha 21. Então, assim, depois foi deputado estadual, se elegeu só em Timon, sem precisar de nenhum voto de fora. Ele se elegeu. Ele teve 9 mil votos a mais fora de Timon, mas só os votos de Timon ele se elegia. Foi 33 mil. E ele depois se elegeu 2 vezes prefeito com as maiores votações que já existiram em Timon. Ele teve 50 mil votos em cada eleição. Eu tô aqui arredondando para mais um pouco. Foi 49 mil e pouco, 49 mil na outra, em 12 e 16. E 16 numa reeleição que todo mundo cantava que ele ia perder, porque tinha um candidato aí na moda, a Socorro se juntou com ele, que era o Alexandre, e tudo a favor deles. E o Luciano pegando porrada com 4 anos de mandato, tinha feito a concessão da rede de água e esgoto, todo dia era confusão, porque isso aí gerou muito desgaste, né? E aí ele teve 11 mil votos de maioria ainda, Luciano. Luciano teve as maiores votações da cidade. Então a gente não pode... nosso grupo existe por isso. O Luciano se elegeu pelo PDT e por conta de um episódio ruim que aconteceu, ele saiu do PDT, foi para o PSB. No dia da filiação do Luciano, no PSB, foi eu e o Eduardo Campos para a sede nacional e ele, para a sede nacional do PSB, onde eu estava esperando lá o Miguel Arraes. Quem abonou a ficha de filiação do Luciano foi o Miguel Arraes. E o Luciano me chamou para ser o presidente do PSB do Maranhão, o Miguel Arraes. Eu digo, não, eu sou do PDT. Tu é parido pelo Brizola, né? Não é parido pelo Brizola. São minhas convicções. E o Luciano saiu do PDT, você sabe da história. Né? Aí ele disse, pois é. Mas o povo não sabe, se você puder resumir. Foi um entreveiro que teve, né? Lamentavelmente, com a pessoa que já se foi. Eu prefiro não entrar aqui. Mas foi uma coisa muito ruim. Foi tão ruim que o Luciano não pôde mais ficar no PDT. Entendeu? Ele era o mais novo deputado, um cara, mas o Luciano ficou adulto muito rápido. E aí, lamentavelmente, ele teve que
Tá aí, fui falar com o Jacques, falei, Jacques, aconteceu isso. Liguei pro Manuel Dias, que estava no comando. Rapaz, não tô lhe falando, isso não pode, rapaz. Pode, não tem condição. Aí, Luciano passou de 2000, quase 10 anos na presidência do PSB do Maranhão. Quase 10 anos. Foi o cara que resolveu, Feitosa, a celeuma que tinha dentro do PSB para poder eleger um senador. Porque em 2010, presta atenção, em 2010 tinha os candidatos nossos, era Jackson Lago, candidato a governador, e o Flávio Dino, candidato também, lá pelo outro partido. Mas isso aqui era supostamente candidaturas, entendeu? Que, dentro de um entendimento. E os candidatos a senador eram o Edson Vidigal e o Zé Reinaldo. Eram os nossos candidatos. Quando faltava uma semana, o Roberto Rocha colocou o nome dele como candidato. Ora, aí ficou dois candidatos, 3 candidatos para 2 vagas. Aí na oposição lá com a Rosiana, Lobão e João Alberto. E aqui 3 candidatos para 2 vagas. E aqui 2 para 2. Aí eles contrataram lá aquele marqueteiro famoso aí, E ele amarrou aqui os 2 aqui com a Rosiana, pronto. Aí a Rosiana ganhou o primeiro turno e os 2 ganharam para senador. Nós não ganhamos nenhuma vaga. Perdeu o Jacques, perdeu o Flávio Dino, perdeu o Zé Reinaldo, perdeu o Vidigal, perdeu o Roberto Rocha. O Duda Mendonça, que eles contrataram. Duda Mendonça. Então, perdemos a eleição. E quando foi em 2014, que era só uma vaga para o Senado, aí o Flávio Dino já estava candidato, porque aí o Jacques morreu, né, saiu de cena, e o Flávio Dino era o candidato único nosso, da oposição. E aí tinha 2 candidatos para uma vaga. Roberto Rocha e Zé Reinaldo, para uma vaga. E do outro lado era só o Gastão Vieira. Aí esse Eduardo Campos pediu para o Luciano resolver a parada. Como? Apoiando um dos 2 para deputado federal, se eles quisessem. O Luciano apoiar. Luciano, com um potencial muito grande de dar aí uma votação expressiva. Aí convenceu o Zé Reinaldo, porque o Roberto Rocha ninguém convencia. E aí conversamos o Zé Reinaldo, apoiamos ele teve 18.500 votos em Timon, o 7º teve 16.000. No cargo, no candidato da terra, né? Pedro, Isso. né? Em 2014. Então, assim, o Luciano conseguiu apaziguar isso. Aí ficou um candidato, Roberto, contra um candidato, Gastão. Um candidato governador contra um candidato Lobão Filho. Ganhamos de governador no primeiro turno e ganhamos a eleição de senador do Roberto, que estava sempre atrás do Gastão. Aí na reta final, nós fizemos uma força-tarefa mesmo e o Roberto foi eleito senador. Então, esse nosso grupo político, nós apoiamos aqui em Timon, nós apoiamos o Flávio Dino e o Brandão em 2 eleições, do 14 e 18. As 2 eleições foi goleada que eles deram aqui. Uma no Lobão Filho e a outra na Rosiana. Na primeira eleição ele teve 46.000 votos, o Flávio Dino, contra 24 do Lobão Filho. Na outra ele teve 53 contra 13 da Rosiana, porque tinha outros candidatos também. Então, assim, nós fizemos a nossa parte e o nosso grupo, ele existe até hoje por conta disso. A gente nunca andou fazendo tramóia, passando a perna em ninguém, nunca. A política, ela às vezes impõe algumas coisas, mas a gente tem feito todo o esforço do mundo para a gente manter coerência, Porque se não é assim, o grupo não persiste. Você vê aqui, ó. Que aqui do lado, a Socorro teve toda uma chance do mundo. Ela foi eleita prefeita pelo governo do estado contra mim. O Zé Reinaldo botou o governo dentro de Timon. Tava o Lobão, veio todo mundo. Eu tenho uma fita que se eu puder eu te mostrar. Todo mundo da política veio aqui para Socorro. O Solinei, a gente tinha votado nele para deputado, ele veio para cá. Ele era que Para ficar contra. Ele foi que viabilizava dinheiro, que não sei o quê. Bom, ela teve toda a chance do mundo. Em 2006, o Zé Reinaldo me dizia que ela ia apoiar o candidato dele para federal. Eu digo, Zé Reinaldo, rapaz, Socorro vai apoiar o 7º. Pai, Chico, tu quer saber mais do que eu? Eu digo, não, eu que digo.
Você está querendo saber mais do que eu que convivo ali. Esse povo já foi. Um foi minha secretária de educação, Isso. o outro foi meu líder na Câmara, e presidente pela minha mão, presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Como é que você. Aí, não, mas vai votar no Brandão, vai não sei o quê. Eu digo, pois espere. Eu digo, pronto, pois, como já passou dos prazos de filiação, peça ela para o Sérgio se desfiliar do PMDB. É na hora que eu quiser. Eu digo, pois peça. Passou o prazo, aí era um teste. Aí pronto. Aí, resumindo, ela apoiou o Sérgio foi eleito. O Sérgio tinha tido 272 votos para vereador, rapaz, na eleição municipal. 270, ficou quinto suplente de vereador. Aí, quando a mulher foi para a prefeitura, ele teve 76 mil votos para deputado federal. Como é uma mágica dessa? Ah, não sei. Não sei. Não é uma mágica, né, não? E grande. Porque para vereador 276, de repente sai deputado federal com 76 mil votos. É isso que deturpa o poder, rapaz. Isso. A pessoa não tem um mínimo de condição de representatividade. Um mandato de deputado federal é muito sério, rapaz. Para você dar para alguém que não tem a mínima condição. Aí você usa a estrutura que tem para dar um mandato. De 272 votos para vereador. Para 76 mil. Rapaz, 76 mil votos. Aí, cadê o grupo dele? Não tem mais. É tão tal que hoje ele é candidato a vice do Rafael. Que um dizia os piores impropérios dos outros. E tem gravado. Aí o grupo vai se diluindo. Por quê? Porque existe aqueles que aceitam esse tipo de coisa, e os mas que não a grande aceita, maioria que não aceita. É. Aí o grupo se acaba. Quer dizer, o grupo da Socorro hoje é auxiliar do grupo do Rafael, que é um traidor. Já que você falou essa expressão traidor, por que ele é traidor? Porque ele... O Rafael Leitor. Rafael Leitor, a história é a mesma. Eu peguei ele na maternidade, levei ele para casa, financei 100% da educação dele. No primeiro mandato de deputado estadual dele, era só eu que queria que ele fosse o candidato. Muita gente não queria, porque ele já tinha mostrado as unhas. Aí eu botei o pé na parede, ele foi candidato, foi eleito deputado estadual uma vez, duas vezes. Além de tudo isso que eu falei, eu fui patrono da turma dele, era 30 engenheiros. Eu fui patrono, fui o financiador da festa, fiz um monte de coisa. Depois teve essa história do deputado, e ele, deputado. Nosso grupo político é muito grande para se manter sem os mandatos, rapaz. Se para manter um grupo que nem o nosso, tem que ter um mandato, no Estado e na União. Senão não mantém, rapaz. E ele era o cara do Estado para manter o grupo. Todo mundo quer ser deputado. Todo mundo. Do Maranhão, o melhor emprego que tem no mundo é ser deputado do Maranhão. Agora, ele achou que era pouco e quis ser candidato a prefeito. Aí quem coordena a associação é o prefeito. O Luciano era o coordenador da... Luciano, não, Rafael, eu não vou lhe botar de... Eu sei que tem que ficar na Assembleia para ajudar a gente, rapaz. Candidato meu aqui vai ser a Dinaí, que eu venho preparando ela para isso. Mas não sei o que, pau. Aí, resultado, ele ficou da dele na campanha, veio de conta. Só que na hora que saiu o resultado da eleição, ele preparou um plano de vingança. Nós elegemos 3 vereadores. Certo. E aí, ele tem um aliado lá, que é o Wilmer Rezende, que teve 4 mandatos de vereador por essa mão aqui, ó. 4. Agora ele ser candidato a presidente da Câmara. Ele já tinha sido candidato da Câmara 2 vezes, presidente da Câmara. Exercido. Já exercido, já. E aí eles dois, que são muito ligados, aí ele disse que era candidato e tinha um compromisso desde a eleição anterior para a gente apoiar o atual presidente, que é o Celso Tacconi. Ele disse que não aceitava não, que o candidato tinha que ser ele, porque não sei o quê, claro. Aí disse que se não fosse o candidato ia romper com o grupo. O Luciano chamou ele e disse, rapaz, que é isso, Wilma? Que ele e o Luciano eram muito ligados. Também, o primeiro mandato dele, foi assim, uma coisa assim que ninguém sabia que ele ia ser eleito. Mas foi nós que articulamos, eu, o Luciano, o Dorival. Então, assim, ele botou na cabeça. Eles fizeram uma viagem e na véspera foram na minha casa dizer, olha, nós estamos viajando. Ele dizendo que achava que o candidato tinha que ser ele.
Mas o Rafael dizia, não, rapaz, isso aí nós vamos ver, deixa pra lá isso aí. Sei que eles voltaram. Aí ele me disse, ó tio, eu não é candidato. O Rafael. Eu não é candidato. Digo, ainda bem, rapaz, porque confusão desnecessária, ele já foi presidente, agora é a vez do outro. E aí, ele ficou nessa coisa. Ele deu o dia 30 de dezembro, eu estava lá onde eu fico todo dia, quando ele chegou. Eu digo, rapaz, e aí? Ele disse, não, o Rally disse que ele não é candidato. Não, tudo bem. Só que tem muita gente aqui que está dizendo que ele é candidato. Aí ele saiu. De noite eu encontrei com ele lá na casa do vereador Vavá. Tinha um jantar lá, não sei o quê. Eu digo, e aí ele, não, o Rally disse que ele não é candidato. 30 de dezembro. Dia 31, eu estava lá no meu sítio quando o vereador Tiago Carvalho me liga. Chico, rapaz, olha, é bom tu vir para cá. Por quê? Porque nós marcamos para vir para cá, para daqui fazer o registro da chapa. E aqui, meu companheiro, só tem 10 vereadores, falta 2 do nosso. Eu digo, pois pronto, pode estar despachado. Rapaz, aí eu fui, cheguei lá, estavam os 10 vereadores. E aí o Thiago disse, Chico, eu ainda quero lhe dizer, ontem, de manhã, o Rafael foi lá em casa. Perguntar se eu ia votar pro Wilber. Eu disse que não, que tinha um compromisso aqui e tal. Ele disse, pois sua mãe, que é a coordenadora da saúde aqui, pode esquecer, que eu tiro ela no mesmo dia, se você não votar. Eu digo, rapaz, ele foi desse jeito, Rafa? Foi. Eu liguei pra ele. Digo, Rafael, rapaz, e como é que tá o negócio do Wilber? Ele disse, não, ele não é candidato. Rafael, rapaz, eu tô bem aqui com o Tiago Carvalho, rapaz. Rapaz, tu foi na casa do Tiago ontem pedir pra ele votar pro Wilber. Não, rapaz, larga de tu ser mentiroso, vagabundo. Como é que tu é mentiroso? Rapaz, eu não te criei pra tu ser mentiroso, sem compostura, rapaz. Você é um cara sem moral, rapaz. Como é que você ontem veio aqui jurar de pé junto pra mim que o Wilber não era candidato? Saiu daqui, foi pra casa do rapaz pedir, forçar ele pra votar, rapaz. Qual é a tua dignidade, qual é a tua honra, rapaz? Eu, eu digo, olha, bicho, eu tô com a dor no meu coração por constatar quem tu és, o homem que tu és, que tu virou. Por ganância, rapaz. Foi dito e feito. Eles ganharam a eleição. Carregaram 2 vereadores, não sei para onde, ofereceram o céu e as estrelas para eles. Um deles já até voltou para o nosso lado, porque não foi cumprido as coisas. Um deles voltou, o Neto. E aí, um desses que ele... E aí ele... A partir daí, pronto. Eu mandei uma mensagem, aí para ele não falar mais comigo, porque foi muito doloroso isso aqui. É uma coisa que a gente sofre, rapaz. E muito. Um cara que eu criei como filho, rapaz. Às vezes eu me posicionei contra o Luciano em qualquer diferençazinha que tinha entre eles dois. E o cara faz uma coisa dessa comigo, rapaz. Isso não tem isso não tem explicação nenhuma. Aí o cara diz, mas o de Deus também, tu elegeu ele prefeito, não sei o que, mas não é da minha família, rapaz. Um filho praticamente fazer isso. Por ganância. Como está aí agora, feito louco, oferecendo dinheiro para todo mundo, oferecendo coisa, vantagem, oferecendo... Isso não existe, rapaz. E, inclusive, acho eu que comprometendo um pouco o governo do governador. Porque ele é um candidato que não tem moral para sustentar uma campanha de governo. Porque não tem como. Não tem como manter. Para mentira não se mantém, rapaz. Falsidade não tem sustentação. E aí, dizem que Deus, a coisa que mais desagrada a Deus é a ingratidão. É a ingratidão. Você faça o bem para você e você, né? Então essa daqui é o relato que eu poderia fazer para chegar até aqui. Agora até que chegamos na eleição da Dinaí, que é, para minha grata surpresa, porque no começo eu nem era convencido da candidatura da Dinaí. O Luciano sempre foi. Eu não era. Mas de repente, Feitosa, é uma pessoa que foi uma grata surpresa para mim. Eu conheci a Dinaí antes do Luciano. Ela era adolescente ainda, quando se apresentou para mim. Porque eu fui professor lá do Jaciri, eu era prefeito e ela aluna de lá. Chegou o prefeito, me ajude, que o colégio nosso está banheiro esculhambado,
telha quebrada, lâmpada queimada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fui lá com ela, ela era negócio de Grêmio, e eu fui lá com ela nesse dia que eu conheci a Dinaí. E de lá para cá, eu já conheci o pai dela, assim, de vista. E de lá para cá fez-se uma relação muito boa. E ela é muito mais próxima do Luciano do que de mim hoje. Hoje não, faz tempo. E para mim, rapaz, é uma grata surpresa, porque uma das coisas que faz uma pessoa na situação da Dinaí se manter no poder, assim, sem ter arestas maiores, é caráter. E ela tem. Tem caráter, tem humildade, entendeu? Temos uma relação excepcional com ela. Eu e o Luciano, a gente não se mete no governo da Dinaí, a não ser quando somos pedidos opinião, ajuda. Tenho ajudado demais na medida que eu posso. Brasília, não sei o quê, aqui mesmo. Mas quando sou chamado. E alguma coisa que eu ver que eu posso ajudar, eu posso opinar. Se quiser conceber, concebe, senão não. Então, o governo da Dinaí está bem avaliado pela população. É a melhor educação do estado do Maranhão. Está acima da média do Nordeste e acima da média do Brasil. As escolas de Timon, você pode pegar uma horinha aqui e dizer, não precisa chamar ninguém não, pode entrar em qualquer um, escolher e entrar. É tudo escola com ar-condicionado, com tudo direitinho. Tem 17 creches agora em Timon, de tempo integral. Quer dizer, nós estamos preparando uma cidade para um futuro promissor, porque a educação todo mundo sabe, agora todo mundo diz, agora pouca gente pratica. Timon tem hoje a melhor educação do Maranhão e tem principalmente o investimento nas criancinhas. Que é menino que entra lá na creche de manhã cedo e sai lá no final da tarde. Menino tem 4, 5 refeições por dia, tem tratamento médico, tem não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, a Dinaí, pelo fato de ter sido 8 anos secretária de Educação, pegou o embalo e hoje é conceituada. E tem esses eventos aí. A Fundação Lema escolheu uns municípios aí para incrementar a questão do aprendizagem. E Timon sempre, a Dinaí sempre, de vez em quando, ela é que faz as palestras, entendeu? Então eu acho assim, que a população tá vendo isso aí vai representar a votação para que ela possa ganhar a eleição, você acredita? Olha, você sabe que a educação, para se transformar em voto, não é tão simples. Mas quando o efeito é grande, como está sendo em Timon, eu tenho quase certeza que isso daí vai ser o grande lance da eleição da Dinaí, vai ser a educação. E Chico, só para fazer um paralelo, hoje a gente vê Timon, uma cidade que cresceu bastante, mas eu queria que você falasse um pouco sobre 1993, foi a primeira vez que você sentou lá na cadeira de prefeito. Como é que estava a cidade politicamente, como é que você recebeu politicamente e administrativamente nessa época? Politicamente, é uma cidade que veio 27 anos sob a liderança de uma pessoa só, que era o Napoleão. O Napoleão era um líder forte. E casou o mandato dele com o mandato do deputado Elof, que era um homem preparado, um deputado influente, etc. Politicamente era esse o quadro. Agora, administrativamente era um desastre. E eu, que ganhei a eleição, me comprometendo basicamente com uma coisa mais forte, que era a cidade de Timon tinha 107 mil habitantes, 80 mil bebiam água de chafariz. Filas quilométricas, nego caindo, nego se aleijando, disputando uma lata d'água de manhã, de tarde, de noite. E eu resolvi esse problema. Deus me ajudou, me apeguei com um deputado do PFL, que era deputado de oposição a nós, mas ele tinha autonomia na vida dele, porque se ele não tivesse autonomia, os meus adversários locais não tinham deixado, que era o senador Alexandre Costa. Me apeguei com ele foi ministro da Integração Nacional. Chegava lá no ministério, cheio de senador, governador, prefeito de capital, ele mandava o cabelo lá por trás me chamar, manda o Chico entrar aqui, que eu quero falar com ele. Ele me tinha assim na melhor conta do mundo. Então tal. Me lembro dele aqui em Timor. Rapaz, eu fiz um aniversário dele ali no Buritiçó, lá no sítio do João Emílio Falcão. Tu conheceu ele, não conheceu? Conheci. João Emílio Falcão Costa Filho, que Conheci, é até da academia aqui. Morreu aos 58 anos, novo, morreu de infarto. Fizemos um aniversário do Alexandre lá. Foi muita gente, foi o Napoleão, foi o
acho que o Freitas Neto, não sei, acho que foi também, não sei. Muita gente da política do Piauí foi. Um aniversáriozão. Foi nós fizemos, em homenagem ao senador Alexandre. Ó, só para me contar aqui, Alexandre ficou tão ligado a mim que ele deu lá no final da vida dele, ele deu um derrame. E ficou sequelado do lado esquerdo dele. Só tinha força do lado direito. E eu estava nesse período que eu estava deputado lá. E o deputado Madeira, que tinha sido prefeito lá de Imperatriz. Imperatriz. Rapaz, Chico, eu queria fazer uma visita para o Alexandre e ontem eu tentei, mas não consegui. E lá uma das poucas pessoas que está podendo entrar lá, tu é um. Eu fui com ele foi comigo. Cheguei, eu até me arrependi porque o estado que ele estava. A última imagem que eu tenho dele, né? Aí a mulher dele disse, olha, seu Chico, você vai entrar aqui porque eu tenho certeza que o Alexandre vai ficar contente. Ontem só entrou aqui o Marco Maciel. Muita gente que tentou, não deixamos para não... A situação dele aí, na hora que ele viu a gente, ele se agitava. Na hora que ele me viu, foi que ele se agitou mesmo. Querendo, assim. Então, eu fiquei muito próximo do senador Alexandre. Muito próximo mesmo. Ele me adotou como sendo uma pessoa, um político que fazia o que ele imaginava que deveria ter feito com o que ele está ajudando. O Lobão brigou com ele por causa de mim, a Rosiana brigou com ele por causa de mim, mas ele nunca não se deixou levar, não. Ele, quando o Itamar Franco assumiu a presidência da República, ele marcou uma audiência para mim lá, que era para a gente falar sobre a ponte da amizade aí e umas coisas de Timon. E nessa audiência eu fui com o João Emílio Falcão e fomos esperar o senador Alexandre lá no gabinete do presidente. E lá, rapaz, o Alexandre não chegou. Estava atrasando o presidente. Porque o Alexandre era tão amigo do Itamar Franco, acho que moraram até no mesmo apartamento um tempo. Eu me lembro disso aí. E aí alguém disse, não, o senador Alexandre disse que tem um problema, não pode vir. E aí a audiência foi só eu, o João Emílio Falcão e o presidente. Voltei, fui bater lá no gabinete dele, saber o que houve. Ele disse, eu não fui, Chico, para não atrapalhar a tua audiência. Porque eu ia dizer para o Itamar que ele não foi correto comigo. Aquela história que estourou o negócio do orçamento dos anões, do orçamento, não sei o quê. Que o Alexandre foi lá na tribuna e disse que tinha dinheiro para pagar uma folha do Senado. Não sei o quê. Aquela loucura dele. E aí eu fiquei por lá e ele foi um cara que devo demais assim para o Alexandre Costa. Porque ele... Ó, para ter uma ideia, um tempo queimou 5 casas ali no bairro Mateuzinho, casa de palha, queimaram lá aquelas casas. E eu fui, o presidente nacional da Comissão de Defesa Civil era um general, se eu não me engano, Dória. Ele era parente aí do Coronel Otávio aí, Pai. E ele foi lá em Timon, levado pelo Alexandre e pelo João Emílio. E ele conseguiu um recurso para me cobrir 400 casas, eu cobri 500. Praticamente bairro que tinha casa de palha não ficou nenhum com palha. Senador Alexandre Costa foi uma coisa importantíssima. Grande demais. Muito grande isso aí. Grande demais. Aí eu estou vendo aqui, Chico, o seguinte, o depoimento de 2 políticos assim que tanto o que o Alexandre fez por você e a gratidão que você tem hoje, já há tanto tempo depois da morte dele, e você faz questão de acentuar isso aí, é a demonstração daquilo que nós acabamos de dizer aqui. Não tem mais isso na política. Não tem mais. Ou tem muito pouco. Ou tem muito pouco. Não é? Impressionante. Não tem. Hoje é um negócio, não sei o quê. Muda, vai lá. Não tem que ter consideração, não. É tudo muito pragmático hoje. É. Tu sabe, né? Eu fui um aliado do Dr. Jackson Lago, em 94. Eu era prefeito. Essa foi a maior dor do PDT do Maranhão, foi a cassação do Jackson? Foi muita dor, Foi dolorido. Eu era deputado estadual nesse dia que caçaram ele. Quer dizer, eu ainda estava mais próximo da situação pelo fato de eu estar deputado. Ficamos lá no Palácio dos Leões todo esse período de julgamento, até o último dia que caçaram. O que foi aquilo, Chico? Foi uma manobra mesmo? Manobra das piores. Depoimento histórico Não. agora
nesse particular? Manobra das Por que piores. que tiraram o Jackson Lago do poder? Porque para devolver para Rosiana. Olha, deixa eu lhe dizer, como é que o Jackson Lago... Jackson foi médico cirurgião de tórax, implantou essa cirurgia até em Santa Catarina, professor da Universidade Federal, foi deputado estadual, secretário de saúde do Cafeteira, do governador Cafeteira, foi deputado estadual, foi prefeito de São Luís 3 vezes, governador. O Jackson, sabe que é o patrimônio que o Jackson deixou para a viúva dele? Um apartamento na Península. Ele tinha um sítio também lá em Tianguá. Não tinha? Ah, acho que não tinha, não. Eu não tenho Mas conhecimento ele disso. gostava de Tianguá. Ah, não, ele gostava de viajar para o Ceará, era muito. Um ex-amigo dele, meu amigo até hoje, veio me dizer que eu já tinha um hospital enorme em Fortaleza. Eu digo, não, Não, diga. tinha não. Eu digo, não diga isso, rapaz. Isso aí, as coisas que dizem de mim também. O pessoal diz que eu tenho fazenda, que não sei o quê. Rapaz, as pessoas, quando querem denigrir, eles inventam. Eu empurrei um carro do Jackson Lago em Brejo. Pois é. Então, assim, Ele foi para a posse do presidente da... eu fui um aliado do Jacques de primeira hora, e em 94 eu era prefeito, só tinha eu apoiando ele no Maranhão todinho. Porque nós, em 92, elegemos 7 prefeitos, inclusive São Luís e Balsas. Só que esses aqui correram. Ah, para não dizer que ficou só eu, o Julinho, esse aqui, que hoje é prefeito de São José de Ribamar, era prefeito de lá pelo PDT. Só que ele não entrou. E tinha um que entrou, que foi em São Bento, um município desse tamanhozinho, Isaac Dias. Ele está até andando de cadeira de roda. Esse é um cara. Então praticamente ficou só eu apoiando o Jackson, andando para cima e para baixo aí. Por quê? Como eu estou lhe dizendo, minha posição ela não depende da posição dos outros, né? Mas voltando aqui pro Júnior. E aí, assim, as questões locais que infelicitavam a vida de Timon, eu procurei atacar. Tinha um pedaço de BR entre aqui o Morro da antiga TV e o Parque Alvorada que não tinha acostamento. As pessoas mais velhas de Timon sabem o que eu estou falando aqui. Era 25, 30 centímetros da pista da BR para o chão, porque não tinha acostamento. Eu, no 14º dia de governo, eu resolvi isso aí. Rapaz, eu resolvi pela prefeitura. Ah, não pode, que é o DENIT, não sei o quê. DNR na época. Não, resolvi. Resolvi o problema da água. A ponte metálica aqui, esse aterro aí da ponte metálica, todo dia caiu um carro lá embaixo, era carro, moto. E digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou enfrentar isso daqui. Aí, inclusive, quem me ajudou a definir o projeto foi o doutor Alberto Silva. Ele passou, ficou no meio do sol comigo lá, opinando. O Alberto Silva tinha não sei quantos anos já, e ainda lembrava de termos técnicos assim, que nem eu, que sou muito mais novo na engenharia, não lembrava. E ele me ajudou, fizemos um projeto técnico, levei para o senador Alexandre Costa. O Alexandre falou pro Lobão, o Lobão ficou doidinho quando viu Não queria fazer. da obra. Não, ficou doidinho para fazer. Para ele fazer. Ele fazer. Era uma obra que não era tão cara, mas muito... Olha o alcance da obra dessa daí. Ela está com 30 anos que foi feita e nunca mais caiu ninguém. Exatamente. 30 anos. Quer dizer, uma atitude, uma ação. Então, essas coisas que eu estou falando aqui, que nós fomos resolvendo aqui e acolá, e entrei e meti a cara porque o pessoal vendia no meio da BR-316, eu meti a cara para fazer aquela SEASA no lugar que era a sede do DNR. Então, assim, SEASA também. Nos 100 dias de governo, eu inaugurei 2 escolas grandes, Nazaré Rodrigues e Ney Rodrigues Vasconcelos. Um lá no Mutirão, outro aqui no Parque Piauí. E eu fui correndo atrás das coisas para poder ir resolvendo. Inauguramos uma farmácia de fitoterápicos, que hoje eu vejo falar aí. Nós já fazíamos 26 tipos de medicamentos, a partir das plantas. Um convênio com a Universidade Federal do Ceará, uma professora chamada Meirijane, que vinha para cá para ensinar os médicos a prescrever o remédio. Fiz o aterro, implantei uma usina de reciclagem e compostagem de lixo, que só tinha ela aqui, mas nem cheguei a terminar, acabou o mandato. O meu sucessor entrou, em vez de botar para frente, foi arrebentar tudo. O sucessor foi o de Deus? Foi. E aí... O de Deus também foi uma decepção, né? Não. Para você? É página virada aí. Eu nem que eu vou entrar nisso daí, porque... Isso é uma pergunta que eu ia fazer.
O pessoal de Timon comentava muito que o Luciano, seu filho, prefeito 2 vezes, deputado federal, estadual, disse que em determinados momentos ele é meio reservado porque ele ainda tem trauma, porque era menino e assistiu de Deus, diz que o de Deus lhe traiu na concepção Olha, do deixa eu todo. lhe Ele dizer. disse que ele ficou traumatizado com isso. Feitosa, eu não sei se ele ficou traumatizado. Só que ele viu, quando ele tinha 10, 12 anos, o Sebastião dentro da minha casa. Era como se fosse um irmão meu. Engenheiro também. O cara da minha turma de engenharia, entramos no mesmo dia, saímos no mesmo dia. E aí, como a família dele era meio assim, ele ia lá para minha casa, muito. Passou a ser como se fosse um membro da família. E ele viu tudo isso. Depois ele viu o que tu tá falando aí, que foi esse rompimento, essa coisa ruim. Então, uma coisa, eu tenho convivido muito. Olha, primeiro vereador que se elegeu do nosso partido em 88, que eu perdi a eleição, mas elegeu um vereador. É o Verso Silva Rocha. Na primeira sessão da Câmara ele já estava no outro partido. Primeira sessão. Aí eu me elegi em 92, em 94 apoiei o Bertoldo para deputado estadual e em 92, 94 apoiei para estadual. Ele ficou o primeiro suplente, mas logo ele assumiu. Tem um problema lá em Açailândia, assumiu lá o Deodete, que era deputado estadual, e ele, deputado quase um mandato todo. Não passou 3 meses, era meu adversário. Aí terminou meu mandato, eu apoiei o Sebastião, em maio ele já era adversário. Aí em 98 eu fui candidato a deputado federal, apoiamos o Solinei, que na eleição seguinte ele ficou na dele, mas na eleição de 2004 ele foi decisivo, porque ele é que era o operador financeiro. Quer dizer, eu estou te dando aqui 5 nomes já, de quem passou a perna, né? E aí, é muita coisa. Muita coisa. Como é que suporta isso aí? Porque quem está fora da política acha que é uma coisa ruim, mas não sofre. Quem está dentro da política... O sofrimento maior é você se manter sem atender às vezes até alguns sentimentos, né, que vêm de dentro de reação. É você conter isso. Porque você ajuda uma pessoa a ter um mandato e ele botar o mandato contra você, é como eu vou bem aqui contigo aqui numa estrada, aí só tem uma arma, eu vou segurando a arma, e daqui a pouco eu digo, Feitosa, segura a arma aí que eu tô meio cansado. Aí anda 10 metros, bota a arma em mim para me matar, para me Quer dizer, e quando você ajuda um político que ajuda aí constrói, elege a pessoa e tudo, e ela se volta contra você. Aí é que tá, aí é que eu tô lhe falando. Se você não tiver estrutura pessoal para você, né, você pode reagir de outra maneira. Mas eu particularmente já peguei várias coisas dessas, me mantenho bem aqui. E esses caras quase todos pagaram o pato, rapaz. Pagaram. Todos pagam. Você pode dizer assim que desse leste do Maranhão é o político que mais levou punhalada? Mas, rapaz, eu não tenho nem dúvida, nem do leste do Maranhão, é do Maranhão. Não tenho nem dúvida. Porque parece que as pessoas, quando eu comecei a surgir na política, achavam que eu ia chegar longe. Né? E meu propósito era ser governador do Maranhão. Quem me tirou da condição de ser governador foi esses intempéries aí, essas coisas aí. Chico, e por que Leitoa? Conte a história aí. Eu sei mais ou menos, mas por que Chico Leitoa? Por que Leitoa? Esse apelido de Chico Leitoa era uma coisa que foi tão passageiro, tão... Eu estava na escola industrial e lá tinha um menino lá chamado Tarcísio. Ele era o mais rico da turma, né? Todo andava mais bem pronto. E ele, naquele tempo a gente usava aquelas canetinhas Parker, né? Ele botou aquele vidinho de tinta Parker aqui, com o seu caneta vazou. E melou a camisa dele. Eu fui e disse assim, rapaz, tu tá parecendo um porquinho. Ele disse, tu tá parecendo uma leite. Aí, começou esse negócio e eu me zanguei no primeiro momento. Sim, e tu tá parecendo uma leitor. Você tava gordo na época? Não, eu nunca fui. Tava gordinho? Eu fui cheinho. Né? Aí, mas ficou lá. Ninguém não... Pode perguntar para o gabinete. Eu nunca fui conhecido como Chico Leitoa lá em Timon. Aí quando foi... Mas algumas pessoas sabiam dessa história. Sabia da história. Aí quando foi em 88, quando eu me candidatei, o Donizete Adalto e o Carlos Moraes foram contratados pelo Paulo para, né, e atacar.
não ia pra cá. Aí ele botava um porquinho landraço em cima do balcão. De menina, agora até porco. Tinha um quadro que eles faziam aí, o Carlos Moraes, velhinha de piripiri. Até porco agora quer ser prefeito. Aí começou, Chico Leitor, não sei o quê. Aí, rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos registrar isso. Tá popularizado. Foi por causa disso. Aí nós registramos. Registramos Chico Leitor. Mas Chico Leitor, aí pronto, a partir de um determinado momento, aí não adianta mais dizer só Chico. Luciano é tanto que o Luciano já foi, no primeiro momento, Luciano Leitor. E aí, o Rafael, que agora disse que não é mais Leitor. Não, agora... É Landraço. E aí, foi isso aí, essa história desse pai, porque também meu nome é Francisco Rodrigues de Souza. Isso. Aí é fácil, é muito difícil você fixar, né? É diferente de Feitosa Costa, né? Não. Nome assim, reluzente, né? É um nome muito imponente. Júlio Santos, nome de jogador, né? Nome de jogador do Botafogo. Fazedor de gol, né? Então foi essa. E aí eu terminei o mandato com quase 90% de popularidade. E apoiei o Sebastião, que foi meu chefe de gabinete, foi da minha turma de engenharia, foi meu chefe de gabinete. Depois, quando eu consegui, como o problema de era água e eu consegui o dinheiro para botar água nas casas, botei ele para ser diretor do SAAI. Aí foi um pulo. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito gratas, a pessoa, o nego, todo dia saía de casa. Todo dia ligando uma água, né? Todo dia você saía de casa às 6 horas da manhã, para ir 100, 200 metros atrás de uma lata d'água na cabeça. Voltar, ir de novo, voltar. Meio-dia a mesma coisa, de noite a mesma coisa. Para você abrir de manhã uma torneira bem aqui dentro da sua casa, olha a diferença que tem na sua vida, rapaz. Eu até faço sempre umas contas aqui, Júnior. E a pessoa que leva diretamente esse benefício, né? Porque você colocou ele para ele ser o ponta de lança do negócio. Foi exatamente. Imagina aí, eu até faço umas contas. Digo, gente, quem passava 2 horas por dia carregando água, que não era menos que isso, 2 horas por dia, né? 30 vezes 2, 60. Dá 60 horas por mês. 60 horas por mês é 2 dias e meio. 24, 24 e 12. 60. 2 dias e meio por mês. 2 dias e meio. 12 meses vezes 2 dias e meio dá 30 dias. 30 dias é um mês. Quer dizer, sem se sentir, uma pessoa passava um mês carregando água na cabeça. De cada ano. De cada ano. Então o cara foi, apoiei ele se elegeu, né? E já com pouco tempo, logo, foi a confusão. Do nosso grupo político, ninguém queria que ele fosse o candidato, só eu. Não acredita? E os caras jogam na minha cara. Até hoje. E aí depois aconteceu algumas coisas e tal, depois eu acabei, por uma circunstância aí, eu acabei falando com ele falando comigo, mas nós nunca conseguimos mais ser amigos. Chico, e a eleição de 2000? O senhor voltaria à prefeitura em 2001? Aí Como foi essa eleição de 2000? Aí eu me candidatei em 98, fiquei primeiro suplente, assumi, concorri como deputado federal, suplente. Aí eu tive 70% dos votos. Ele ficou tão desgastado, o Sebastião, que ele não foi nem candidato, ele não quis ser candidato para me enfrentar. Eu tive 70% dos votos. E aí... A esposa dele chegou a ser deputada. Né? No ano que ele era prefeito. Tanto que ele era prefeito. E novinho ainda, foi deputado com 28 anos, parece 26. E aí, eu... 2000 voltei, né? 2001 houve um episódio em Timon que mexeu com a nossa vida demais, que foi a morte de um radialista lá, que fizeram lá para poder me incriminar, porque não tinha... Os caras diziam, pá, não tem jeito não nesse cara, vamos matar, vamos fazer qualquer coisa. Foi muito doloroso para mim, foi 10 anos enfrentando isso. Mas no ano seguinte, aqui foi 2001, né? Aí 2002, Luciano foi eleito deputado federal, com 22 anos. Os votos, 61% dos votos dele foi em Timon. Então eu fui inocentado. Como é que foi aquela articulação para ele ser eleito? Porque só Timon não elegia, né? Apesar da extraordinária votação em Timon. Ele teve 29 mil votos em Timon e teve 18 mil fora de Timon. A articulação... E os votos fora? Foi eu que trabalhei, porque eu tinha sido candidato em 2000, em 98. A base que eu fui atrás é a que tinha votado em mim. Eu tive 9 mil votos fora de Timon na época. 9 não,
Tive 12 mil votos fora de Timon. E esses 18 mil votos dele fora de Timon foram mais aonde? São Luís, Caxias. Foram 5 mil nessas duas cidades. E mais de 5 mil. E aí teve aqui, Parnarama foi 2 mil, pouco. Matões foi quase... Quer dizer, 4 cidades deu praticamente 10 mil votos. Aí teve Coelho Neto, teve não sei o quê, essa cidade aqui de perto. Eu me lembro de uma reportagem, ele chegando na cama, mas ele e outro. Ele era o mais novo e tinha um outro também, bem novinho, que era de outro estado. Tinha 4. Tinha um do Rio de Janeiro, o Pisciani, que era um ano mais novo. Tinha o Alcolumbre, que também era um ano e pouco mais novo. Outro, Carlos Magalhães Neto, que era um ano e pouco mais novo. No caso, mais velho que ele, né? Esses aí que eu citei. E aí, o que tu ia dizendo? Que chegaram aonde? Pois é, a votação dele lá fora, tudo, foi a sua articulação. Para Foi consolidar. até um determinado momento. Porque quando eu pensei que não... Quando ele foi candidato para Feitosa, eu disse para ele, meu filho, você vai candidato para ocupar o espaço que nós conquistamos. Mas a eleição é muito difícil. É quase sem chance. E aí ele começou a andar, ele tinha um gol 4 portas aí. Quando chegou na metade da campanha, eu digo, Luciano, tu tem chance, rapaz. Olha, tu tá andando aí. Aí ele disse, não, eu tô andando. Aí quando ele usava meu nome, fazia um contato, não sei o quê. Mas ele começou a ter um desempenho bom demais. Aí eu digo, pois tu tem chance, tem chance. Aí eu dei uma aceleradazinha, mas nunca... Olha, o que eu vou dizer aqui, nego vai dizer, isso aí, eu não usei a estrutura da prefeitura. Eu tinha meus negócios muito bem encaminhados lá em São Luís, e eu financiei praticamente a campanha do Luciano. A prefeitura era o conceito do prefeito que eu tinha, que estava bem avaliado, né? Com toda a confusão que houve aí comigo. E ele fez a parte dele mesmo, mas foi direitinho. É tão tal que esses votos que ele teve em Parnarama, por exemplo, foi conquista dele. Foi conquista dele. Foi, Parnarama, Matões. Aí ele foi aqui para a banda aqui do centro do Maranhão, que teve umas votações ali por Luiz Rocha, por ali. Onde tinha um conhecido que ele podia chegar lá sabendo para onde ele ia, ele fez a parte. Chico, então o episódio de 2001 não teve tanto efeito na sua imagem como líder político. Se tivesse, ele não tinha ganho, né? Porque ele teve 61% dos votos de Timon da eleição. E hoje, qual é a imagem do Luciano Leitor em Timon? É a melhor possível, muito melhor do que a minha. Porque a minha eu já fui muito achincalhado, já fui muito desgastado. Inventam coisa a meu respeito. Mas até hoje o pessoal diz que o cérebro continua sendo você. Não, eu faço minha parte. Assim, Feitosa, deixa eu lhe dizer. Eu faço política por convicção. Eu gosto de fazer política. É tão tal que eu tive o maior prazer de receber esse convite aqui seu convite. Do Júnior Santos, através da, né? Que isso aqui nós estamos tratando aliás, já tratamos, né? Gastamos. Eu gosto de fazer política mesmo. Porque eu acho que não tem outra forma de melhorar a vida das pessoas que não seja fazendo política. O canal é esse. Olha, tem aí um programa, um instituto chamado Trata Brasil, parece, que ele teve uma matéria essa semana sobre saneamento básico. Rapaz, os municípios estão tudo ferrados com o negócio de saneamento básico, de água e esgoto. E Timon, além de ter autossuficiência em água potável, tem 40% já da cidade com rede de esgoto. Nós estamos naquela fase que a rede de esgoto só dá desgaste, porque corta a rua. O pessoal não tem a cultura de, né? Paga a taxa que todo mundo acha caro. Enfim, porque a pessoa não olha assim, olha, quando eu tenho aqui um esgoto, eu tenho saúde, que deve ser olhado desse jeito. É prevenção, né? Timon tem hoje uma situação, tem uma estação de tratamento d'água ali, no Rio Parnaíba, na Vila do Beck, e tem a estação de tratamento de esgoto mais moderna que eu já vi na minha vida, que é através de reatores, ali nas Piranhas. Ali é Eta Flores. Então, Timon está num patamar muito... O crescimento de Timon só não foi maior até agora porque não tem rede de esgoto, não tinha. A população de Timon hoje?
175 mil. Eleitorado. 120 mil. Então, assim, ó. Timon, tem bairro aqui, Feitosa, em Timon, como por exemplo, bairro Joia, que quase as casas todas são casas financiadas pela Caixa. E aquelas casas assim de pessoas humildes foram sendo substituídas por casas construídas aí pelas construtoras. Tinha mais de 250 pessoas construindo casa para vender financiado pela Caixa. Então, só não cresceu mais que não tem rede de esgoto. Porque aí, na hora que tem a rede de esgoto, aí tem o crescimento vertical. A situação política hoje, assim, num quadro real, se você fosse analisar de maneira real. Hoje nós temos lá a prefeita que é candidata à reeleição, nós temos o seu sobrinho que é adversário hoje, deputado Rafael, né, que chama agora. Também temos o comandante Schneider, né, que foi candidato na eleição passada, foi muito bem votado. Quase ganha. Quase ganha a eleição, não é isso? E temos também Henrique, Júnior. Henrique Júnior está no exercício do mandato. Qual é a situação hoje que o senhor diz claramente? Quem é que ganha a eleição lá? Não, eu acho que a Dinaí vai ser eleita. Eu estou falando aqui, não é porque ela seja a nossa candidata, não é porque ela fez por merecer. Ela pegou uma cidade, né, que tem problemas, mas estava mais ou menos organizada pelo Luciano e levou em frente, principalmente na educação. Agora mesmo, tem uma dificuldade na saúde? Tem, mas o Hospital do Parque Alvorada é um hospital que agora faz cirurgias, que Timon passou... Quando eu inaugurei no dia 1º de maio de 2001, um pronto-socorro em Timon que fazia 14 tipos de cirurgia com os melhores cirurgiões de Teresina. E aí, a Socorro ganhou a eleição, quando foi em 2010, ela fechou o pronto-socorro. Fechou. E o Hospital do Parque Alvorada ficou bastante tempo sem ter um centro cirúrgico. Agora tem um centro cirúrgico que está fazendo as cirurgias fizeram milhares de cirurgias já lá do ano passado. Por que então o prefeito fechou o pronto-socorro? Conter gastos, rapaz. Rapaz, olha, Feitosa, o mal político, ele não quer gastar o dinheiro com as coisas que o dinheiro vem para gastar, ele quer se lá completar. Quer fechar um pronto-socorro? Pronto-socorro. Não foi só o pronto-socorro, não, rapaz. Foi o Hospital do Parque Alvorada, no dia que o Luciano assumiu, não tinha nenhum médico. Nenhum. O secretário que assumiu foi atrás de um médico aqui em Teresina 2 dias antes para poder não deixar lá sem ninguém. E aí, assim, a Dinaí tem um problema na saúde, tem, mas está recuperando. E agora inaugurou uma coisa espetacular, que é um centro de imagens. Foi feito lá agora, inaugurado no mês passado, fazer ultrassonografia, ressonância magnética, enfim, coisa que nunca se tinha feito em Timon. E muitas coisas que fazem lá em Timon que não fazem em outros municípios, não. E a parte de infraestrutura, a obra do Canal da Esperança, o Grotão do Caí, que é uma obra de drenagem que tem no Maranhão. Eu até, Feitosa, vou te mandar uma coisa que eu escrevi sobre Vossorocas. A cidade de Buriticupu está sendo engolida. Está sendo engolida, é interessante. Entendeu? E eu fui para uma audiência com o João Henrique aqui, que eu fui com ele, que me levou na última semana, uma das últimas semanas de governo do Michel Temer, era o ministro Marum. É. Eu peguei carona do João Henrique para levar o projeto dessa nosso canal da Esperança aqui. Quando eu fui com um brochezinho aqui do PDT, aí ele disse, rapaz, eu era do PDT até na morte do Brizola, depois eu larguei. Facilitou nossa conversa, foi muito, claro, com o prestígio do João Henrique. E ele resolveu nos encaminhar para o Ministério. O nosso projeto estava aprovado na Defesa Civil. E aí nós fomos para lá para a Defesa Civil e chegando lá no dia seguinte, ou foi no momento seguinte, ele tinha um projeto de Buriticupu, aprovado também. E era bem mais barato que o nosso. E aí não apoiaram o projeto. Nós, depois que acabou o governo do Michel Temer, entrou no governo Bolsonaro, esses projetos foram todos cancelados. E nós corremos atrás de outra alternativa. O projeto nosso estava aprovado. Aí foi quando a Dinaí, ela,
através do senador Everton, conversaram com o Juscelino Filho e o Juscelino conseguiu o recurso para fazer. Está lá. O canal da Esperança já está, a drenagem já está funcionando. A obra como um todo não está pronta, não, mas a drenagem está. A drenagem já está funcionando. Toda vez que chovia, virava lama na frente do Colégio Militar Tiradentes. Agora pode ir lá, depois da chuva, você pode ir lá, que a água está drenando todinha normalmente. Chico Leitor. E aí, o Buriticupu está lá. Esse dia, se tivesse financiado esse projeto, Buriticupu provavelmente estava se livrando de estar vivendo isso lá. Agora são 26 Vossorocas. Vamos aproveitar aqui. O que é que o senhor, como engenheiro, o que é que causa a Vossoroca? E aí é uma série de causas, é muita coisa. E agora lá o pior é que lá tem essa maior Vossoroca, ela tem 600 metros de comprimento e tem lugar que dá 80 metros de profundidade. Ave Maria. Já são 26 Vossorocas lá em Buriticupu. Agora o governo... Vai desaparecer o município? Pois é, o governo federal está liberando 42 milhões. Mas eu particularmente aqui não vejo como, né, fazer uma intervenção para resolver isso daí. O que pode fazer pode ser para parar de crescer ou conter alguma coisa assim. Sim, mas para de crescer ou ela vai crescer? A possibilidade maior é de crescer. E aí, quando acabar o Buriticupu, vai crescer para onde? Eu não sei. Mas tem essa possibilidade? Até a natureza é perfeita, né? De repente você acha que um negócio está desse jeito aí e de repente né, tem uma mexida lá, uma movimentação que pode... Mas lá está complicado. Lá já engoliu 53 casas. Líder Chico Leitor, vou lhe fazer uma pergunta bem aqui e tenho certeza que, sem dúvida, é comovente. Mas nós temos que fazer. O senhor tem uma companheira de muitos anos, sua esposa, né? E ela sofre com uma doença há muito tempo, né? Qual é a situação de Dona Beta hoje? Pois é. 9 de março agora, fez 15 anos que ela teve o primeiro sintoma dessa doença. Esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa do neurônio motor que não permite a realimentação das células que comandam o movimento dos músculos. E essas células, elas morrem e perdem a capacidade de realimentação, quer dizer, perde a capacidade de continuar viva. Por isso é que essa doença não tem cura. Alguém diz assim, não, mas a célula-tronco não resolve. Por quê? Porque quem é que vai realimentar essa célula-tronco? Ela vive até enquanto ela tiver a capacidade de viver sem ter necessidade de alimentação. Ela é uma doença que é 1 em cada 100 mil pessoas. E o mais notável dos portadores dela foi o cientista Steve Hawking, que morreu com 75 anos, que passou 54 anos, desafiou a doença. Mas ele era o maior cientista, o astrofísico do mundo, um dos caras mais preparados, fazia palestra em todo lugar do mundo, e morreu. E aí, a partir a ex-mulher dele escreveu um livro chamado Teoria de Tudo, que virou até filme. Então, assim, a Dona Beta tem essa doença, mas é como diz o médico dela, doutor Pedroso, que para nossa sorte, Feitosa, nós não precisamos mais ir para São Paulo. Nós fizemos umas 20 viagens para São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, São Paulo, Brasília, Recife. Agora nós não precisamos mais, porque tem um médico aqui que botou aqui, doutor Irapuá, que é da escola lá do doutor Pedroso. E ele que recomendou, disse, olha, vocês têm lá um médico agora de ponta, que é conhecedor profundo dessa doença. E a Dona Beta tem sofrido muito. No ano passado, ano atrasado, nós passamos Natal e Ano Novo ela internada no Hospital da Unimed. De dezembro a março, abril, foram 4 internações, 5. A pessoa é fadada a ter infecção urinária permanentemente. Aí o remédio é antibiótico injetável, a veia
já não permite. Aí anda todo tempo com pique para poder ter coisa. Então, assim, mas é uma pessoa que tem uma É força. impressionante como ela resiste. Existe. Olha, Porque sabe o que ela participa. fez agora? Uma coisa que eu pedi por tudo para ela não fazer. Ela foi para a inauguração da Dor Dormeia. Cadeira de roda, no meio de sol quente, chapéu. Humberto, minha filha, não pode. Mas ela foi. Foi e ficou até tantas horas e veio embora. Nós temos um sítio que ela era pra gente estar morando lá. Porque em janeiro agora fez 30 anos que nós temos esse sítio. E era pra gente estar morando lá. Mas em função da doença dela, porque a Beta é obrigado a ter uma enfermeira, técnica de enfermagem, 24 horas por dia. É obrigado, porque senão qualquer coisa tem problema, né? E aí ela tem sofrido bastante, mas graças a Deus essa semana, essas duas, não está na crise. Não está na crise, não. E aí mas também a gente tem o maior cuidado com ela, eu, o Luciano, meu outro filho, o Davi, que mora com a gente, que cuida assim, minhas irmãs também, a irmã dela, a Cristina. Então, nós temos todo um conjunto de pessoas que vivem ao redor dela, cobrindo de carinho. E ela está viva ainda, Rafael. Dia 15 Ela anos. sempre, nas aparições dela externas, quando ela sai, ela sempre tem 2, 3 pessoas ali com ela, são obrigado. amigas, né? É uma enfermeira e uma pessoa que acompanha ela. Ou é a Deus, uma menina que mora lá em casa há quase 30 anos, ou é uma das minhas irmãs, ou é a irmã dela. Normalmente, a enfermeira é a presença obrigatória, porque baixa pressão, sobe pressão, não sei o quê. E aí ela está nessa situação. Mas a Beta tem uma perseverança muito grande, muito grande. É uma pessoa que, ali, se fosse outra pessoa no lugar dela, já tinha ido embora. E aí a gente sofre junto com ela, mas de qualquer forma, é como disse o doutor Pedroso, a Beta tem uma ela diferenciada. Porque as pessoas, a estatística, as pessoas morrem de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Quando é de 5 anos em diante, quando não morre, vai para o imobilismo. O que é? Fica mexendo só com os olhos. E ela ainda mexe. Ela ainda. Aí sabe como é que é, né? A pessoa não mexe mais com os outros. Aí é traqueotomia, é colostomia, não sei o quê. Ela não tem nada disso. Ela ainda come, degusta, deglute. Só que não fala. Não fala, Não fala. A dificuldade dela de comer é essa, né? Mas de vez em quando se engasga, mas agora, graças a Deus, faz dia que não se engasga. Mas já teve engasgo que quase que ela morre. Então, assim... É a comunicação dela. É só no Zap. Só no Zap. Ela ainda... Não, no Zap ela é craque. Ela usa Ela usa o o Zap. Zap. É o Zap. É só o Zap. Então, nós... É fantástico, porque como o senhor diz aí, de 2 a 5 anos, né? E ela tá com 15 anos e tudo é impressionante. É impressionante. E ela não se abate. Não se abate. É, Não se reclama. já percebi isso. Não se reclama. Agora mesmo, nesse final de semana, nós fomos lá pro sítio. Ela pegou a cadeira de roda dela, foi lá para lá, voltou, mexeu. Sempre com a técnica de enfermagem ali. Se ela pudesse, ela morava lá. E eu também, porque se ela fica lá em casa só dentro do quarto, sentada numa cadeira ou na cama, ainda vai com o andador para o banheiro, mas com dificuldade, ajudada pela técnica. Mas mesmo assim, ainda é uma ela diferenciada, uma ela que muita gente aí. Eu tenho um amigo meu que é engenheiro, o Reginaldo, o primeiro sintoma dele veio em 2015. Em 2017 ele já estava no imobilismo. Só mexe com os olhos. Aí, claro, tem que fazer aquele treinamento para se comunicar pelos olhos. A Beta tem um programa de computadorzinho que ela pode escrever um texto aqui no computador dela mesmo. Aí aciona esse dispositivo e ela vai lendo e os olhos vai, na medida que for lendo aqui, aí vai transformando em voz. Mas isso é só para alguma apresentação, alguma coisa, não é no dia a dia, não. E acompanha a política. Ela acompanha demais. Ela só não vai em todo lugar que eu peço para ela não ir.
ela gosta. E, né, a gente tem esse envolvimento na política. A Dinaí é muito amiga dela, muito. Ixi, Maria, tá lá no dia do aniversário dela agora, nós não chamamos ninguém, pensando que ela chegou lá e tal. São próximas, né? Sim. E aí, então assim, é uma doença horrível. Então vamos dedicar essa podcast a ela, né? Naquela pessoa. Queria agradecer aqui pelo convite, agradecer o Júlio Santos. jogador. Dizer que foi um prazer eu ter participado disso daqui. Prazer, a honra nossa e um depoimento realmente marcante, como foi a sua vida política. Tá, e só pra gente... Teve uma comemoração de 25 anos do Arrastão da Vitória. E eu fui dar uma entrevista no Bancada. E o Feitosa era um dos... E ele disse uma coisa assim interessante. Ele disse, rapaz, esse negócio lá de Timon é tão diferente de outro lugar que merece um estudo. Eu digo, não é estudo não, Feitosa, é porque a gente leva a sério. É aquela história que você falou ainda agora. Na política, tão pouca gente que cumpre compromisso, né? Que leva a sério as coisas. Já que nós não encerramos, é interessante. O PDT de Timon era frequentado assim como se frequentou uma escola, um ambiente normal, a sede do PDT. A política de Timon era assim. Mas é assim. Eu nunca vi isso em Teresina. A sede do PDT cabe mais de 1.000 pessoas sentadas na parte coberta. Tem um auditório que cabe 200 pessoas sentadas. Tem salas de reunião, sala de movimentos, enfim. PDT é um partido que sede própria. Era para o Brizola vir para a inauguração, mas quando ele veio ainda não estava pronto, aí a gente inaugurou uma sala na Rua 40. E ele foi lá na Rua 40. Foi no dia da filiação do Heráclito Fonte no PDT. Foi, eu estava lá e a entrevista dele, quem coordenou foi eu. Pronto. Muito obrigado, Feitosa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E com certeza vamos ter muitas oportunidades ainda de reproduzir a sua vida política. Bem, com esse depoimento fantástico aqui do Francisco Rodrigues de Souza, o Chico Leitor, nós estamos encerrando o Pod Costa e lembrando a você que acione o sininho e vamos à luta.